E a gente tentou fazer uma pauta que a gente começasse a falar, por exemplo, da Semana Santa. Que ela se aproxima, Legal. a gente vai aos mercados e a gente já vê que existem muitos ovos de Páscoa. Mas os ovos de Páscoa, o que que eles representam? O que que a gente realmente celebra nessa semana? Muitas pessoas agora começam a falar: não, eu vou parar de beber por 40 dias. Mas após esses 40 dias, como que funciona a conduta? A gente começou a se perguntar sobre, afinal de contas, as pessoas de casa, como que elas enxergam a Páscoa? E seria muito excludente. A gente queria até ter trazido mais representantes de outras religiões também para isso. Mas eu queria muito que o Padre Edson começasse pela visão da Igreja Católica, pela visão que o senhor acredita. O que que vem a ser a Páscoa, a Semana Santa? Para nós, cristãos católicos, a Páscoa é a celebração memorial da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, atualizada hoje na vida das pessoas. Cristo foi crucificado há mais de 2000 anos atrás, mas ele continua sendo crucificado hoje. Ele morreu na cruz, mas ele continua morrendo hoje. Ontem à noite, um entregador de pizza foi assassinado no Uruguai, bem próximo lá da Igreja do Bonfim. Então é Cristo que foi assassinado, mais um Cristo que foi assassinado. Então nós recordamos esse mistério atualizado e vivido na vida das pessoas, daqueles que sofrem, daqueles que morrem e daqueles que ressurgem, daqueles que conseguem vencer os desafios da vida, superar uma depressão, resgatar a tristeza da vida, o sentido perdido, e encontram em Cristo Jesus o sentido de viver, a verdadeira, a verdadeira esperança. Então, na Semana Santa, é esse mistério que nós celebramos, e celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo é fazer uma experiência de Páscoa, de mudança de vida nova. O mais importante da celebração da Semana Santa é que cada um de nós possa encontrar um novo sentido para viver, possa encontrar Cristo Jesus, que é caminho, verdade e vida, seguir seus passos e, sobretudo, praticar aquilo que ele nos ensinou. Então, cada pessoa e a sociedade é convidada a cada ano, segundo a nossa mística, a nossa motivação, a fazer uma experiência pascal de mudança de vida. Temos 40 dias de preparação que nós chamamos de tempo da quaresma, quando nós incentivamos muito os fiéis a que façam uma revisão de vida muito profunda, um exame de consciência muito profundo e possa fazer a experiência do arrependimento, para que em Cristo Jesus ele possa ressurgir como uma nova criatura. Profundo. Pastor Saulo, meu grande Levanta a mão amigo. quem quer falar primeiro aí. Ou o Diogo também. Primeiro, por ordem de autoridade. Na verdade, eu tô fazendo dessa maneira, mas assim, Pastor Diogo também, Não, por favor. sinta-se à vontade. Aqui favor. não é entrevista, aqui é roda de amigos, no Acarajé Cortadinho. Mas essa reflexão, assim, Padre Edson tem uma sensibilidade de trazer o evangelho para o nosso dia a dia, que é delicado, mas corta como uma espada samurai. Trazer o entregador de pizza que veio a óbito ontem é de uma sensibilidade e de uma reflexão muito interessante da Páscoa, que a gente não. A gente se acostumou, a gente banalizou a morte e a vida muitas vezes. E a Páscoa a gente sente a dor do Cristo,
que levou os nossos pecados para o Calvário. E isso me deixou sem palavras, Padre Edson. Só para que o pessoal de casa consiga sentir que o evangelho ele é vivo. O evangelho ele é cada vez mais atual e cada vez mais marcante, como as palavras do Padre Edson. Agora, meu amigo o pastor Saulo, por favor. Acho que por ordem de autoridade, mas por ordem crescente de autoridade, né? Depois vem ele. Eu também fiquei profundamente tocado, e o Padre Edson teve o talento e teve a sensibilidade de trazer uma perspectiva além do óbvio, além do nível raso que a gente faz do coelho, do ovo, do simplesmente aquilo que alimenta o ventre. E aliás, a gente se aproveita de todas as datas, a gente aproveita do evento que deveria rememorar a morte, a entrega pessoal, a entrega máxima daquele homem que veio com a missão de compartilhar, e a gente aproveita dessa data simplesmente para nos encher simplesmente o nosso ventre, as nossas perspectivas de ego, o que eu vou ganhar com a Páscoa, sabe? A Páscoa é, antes de tudo, aqui no Brasil, acho hoje, para muitos, um feriado. Uma oportunidade de ganho, de descanso, uma oportunidade de comer chocolate, mas eu preciso recobrar. Para nós cristãos, dentro da perspectiva do Evangelho, a Páscoa, eu creio, e assim eu vejo, é a data magna do Evangelho. É a data mais importante do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que a ideia da Páscoa traz em si o bojo não só da morte, mas da ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Tudo que nós praticamos enquanto fidelidade a Deus é simplesmente ritos vazios. Se não há ressurreição, se não há o resgate do verdadeiro sentido da Páscoa, toda a nossa fé é debalde, é obsoleta, é ultrapassada, é vencida, é prescrita, é caduca. Então, resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa é resgatar o sentido máximo da encarnação, do fato de ter um Deus, e para mim, dentro da ideia de cultura religiosa que tenho, é a inauguração dessa ideia de um Deus soberano, e assim nós cremos, Deus é soberano, Jesus é Deus, é imanente a figura de Jesus, a figura divina, tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Espírito Santo, a ideia trinitária vem daí, e ele sendo exaltado, sendo engrandecido por anjos, querubins, arcanjos, ele abre mão da posição de Deus, de soberano, de exaltado, e se esvazia e vem sentir o que eu sinto, e vem provar da minha dor, e vem ser abandonado, e vem ser traído, e vem experimentar dores a ponto de dizer: a minha alma se angustia até a morte. O pastor falou da depressão. Eu acho que cheguei a mencionar aqui no primeiro episódio sobre a minha experiência com depressão. Sendo um líder religioso, enfrentar a depressão e ter a alma angustiada até a morte. Quando a gente pensa na encarnação, no mistério da encarnação, de Cristo se fazendo carne, eu começo a entender que ele é grande o bastante para que o universo seja apenas uma de suas preocupações, mas se fez pequeno o suficiente para caber na minha dor, no meu coração, me abraçar e no momento da minha lágrima, do meu desespero, da minha angústia até a morte, me dizer: eu te entendo. E você vai vencer assim como eu venci o mundo. Então a Páscoa, ela tem que trazer esse sentimento para nós. E deve haver em nós, como Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se eu tenho um Deus que abriu mão do seu trono para abraçar uma cruz e para sentar numa mesa com gente comedora de feijão igual a mim, deve haver em mim o mesmo sentimento de abrir mão dos meus tronos diários, dos meus conformismos, dos meus comodismos diários, e chorar por um entregador de pizza que eu nem conheço, por pessoas que todos os dias cruzam o meu caminho e que precisam ser abraçados em suas dores. Precisa haver em mim o desejo de entendê-los. Para mim, isso é um dos sentidos mais poderosos da Páscoa e que a gente precisa recobrar e pregar cada vez mais. Compaixão, né? Eu acho que compaixão está tão extinto. Eu acho que é um dos sentimentos que o pastor Diogo, ele fala muito do sentimento vaza. O que a gente tem vaza. Isso toca muito em mim, mexe comigo. Porque as pessoas me conhecem, por exemplo, pela minha alegria, pelo meu abraço, pelo meu toque. Mas tem dias que eu estou melancólico, tem dias que eu estou triste, de que a ansiedade toma conta.
E que nesses dias eu não consigo vazar o que as pessoas estão acostumadas. E isso gera em mim reflexão sobre: será que realmente eu tô seguindo os passos de Cristo? Será que essa angústia que bate em mim, ela realmente ela tem que me ofuscar tanto a ponto que eu não consiga vazar o que eu sou? Porque eu não sou aquela circunstância. Eu sou a imagem e semelhança, né? Eu preciso acreditar cada vez mais nisso, sabe? E aí quando o Padre Edson fala, né, dessa maneira, você traz a compaixão, que é um sentimento. Eu peço E agora. às vezes a gente escuta uma notícia dessa, né? Morreu um cara no Uruguai. Morreu um cara no Uruguai. Não morreu uma pessoa, um pai, um filho, um Sim, tio, um irmão. sim. Virou tão do cotidiano e a gente não faz essa reflexão. Morreu ali um irmão, né? Um filho de Cristo, um filho de Deus. Alguém que podia ter sido próximo a mim e tal. E Não é agora, isso? e agora a gente passa para o Pastor Diogo. Pastor Diogo, e para você, o significado da Semana Santa? Como é que você pode trazer para a gente? Padre Edson usou uma expressão, ele falou logo no começo, estamos aqui para falar da paixão de Cristo. Paixão, quando aparece no Novo Testamento, tem um significado um tanto diferente do nosso senso comum hoje. A gente usa paixão mais para o nosso sentimento romântico por alguém. No contexto ali, paixão é o sofrimento de Cristo. A paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo, é o sofrer por amor. Essa talvez seja a melhor definição do que é paixão, segundo a Escritura. É você amar tanto que você está disposto a sofrer profundamente. E Saulo citou um texto que é Filipenses 2, que mostra como foi a paixão de Jesus. Como ele viveu esse amor, se esvaziando. Você tocou num ponto, Thiago, da humildade da gente, né? Que você viu alguma humildade em nós aqui. Essa humildade, segundo o Evangelho, ela só pode ser construída com paixão, com sofrimento. Em todo o Evangelho a gente vai perceber que a gente não consegue ser humilde de verdade sem sofrer. Por exemplo, se você está vendo em mim alguma humildade de coração, porque isso é que importa, né? Não a falsa humildade, eu posso ficar aqui enchendo a bola do padre, enchendo a bola de Saulo, e no fundo dizer assim, ó, o cara sou eu. Entendeu? Mas o que me faz de fato reverenciá-lo de verdade e me sentir inferior, porque nesse mesmo texto de Filipenses 2, Paulo fala, né, não façam nada por vaidade ou por vanglória, mas considerem o outro superior a você. E eu, de fato, diante de Deus, Tiaguinho, eu estou aqui e me sinto muito inferior. Mas o que faz isso é o meu sofrimento. Porque eu não me considerarei inferior antes. Você entende? Muito. Já me senti muito superior. Já me senti superior a tudo e todos, assim, sabe? Eu me achava um gênio, um melhorzão. O que me amadureceu na humildade foi o sofrer. E eu sei que isso é inevitável, porque até Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Na carta de Hebreus está escrito isso, que ele foi aperfeiçoado sofrendo. E em Isaías 53, que é uma profecia messiânica, diz isso, que ele era um experimentado no sofrimento. Experimentado ali é trabalhado, desenvolvido no sofrimento. Por exemplo, eu conheço o pastor Saulo, tenho a alegria, a honra de conhecê-lo já há alguns anos. E agora eu vou entregar ele aqui. O pastor Saulo é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço. É verdade. Não sei se eu já falei isso Eu vou embora. suficientemente para ele, mas estava pensando assim, falei, cara, que honra para mim conviver com esse cara. Cara, de tantas igrejas que tinha em Salvador, como é que esse homem vai parar? Uma igrejinha na Barra, hoje a nossa igreja, você conhece, é um pouco maior, mas quando ele foi, era uma igrejinha na Barra desse tamanho aqui. E ele ia também num culto que a gente fazia em Patamares, né?
que dava umas 10 pessoas. Ele também ia, cara. Tipo assim, ele já estava começando a fazer programas no Dizscope, que é um dos maiores canais de YouTube Fantástico, fantástico. cristão, né? Do Brasil e do mundo, talvez. Conhece, padre? É Você conhece o canal? um canal- Dizscope? Não. Tem que se inscrever no canal. É um canal muito bom, padre. Muito Jesus bom, é Cop. massa. Muito bom. Ele é um cara que poderia escolher qualquer um. Ele foi parar lá, eu tava pensando, cara, que privilégio esse meu, cara. E assim, você tem que conhecer o irmão dele. Eu conheci, mas... O irmão dele é extraordinário, né? E muito melhor do que eu e ele juntos. Nossa. A irmã dele. Eu fico assim, cara, como é que são os pais desse pessoal? Como é que geram essas 3 pessoas? Só que os pais deles todos problemáticos. Fala, que milagre é esse que gera. Não é que sua mãe não veja isso, eu não mostro pra ela. Como é que gera, né, essas pessoas? Só que, né, agora vem a bomba. Esse pastor Saulo humilde que você está vendo aqui, ele é mais recente. Porque, não que ele fosse arrogante antes, Sim. mas como a todo aquele que é dado muito, é difícil administrar. Sim. Então eu Ainda me via mais- nele... Ainda mais sendo jovem. É eu difícil, cara, acredito. difícil. O cara ele é gênio. Esse cara não é inteligente, ele é outro nível. É gênio. Eu tive a oportunidade, o pastor Saulo ministrou o meu casamento. Eu nunca na minha vida poderia esperar que alguém falasse da minha vida com um contexto. Foi uma coisa, pastor Saulo, você me fez chorar litros. Padre Edson, a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei lá é de uma inteligência Não, e de uma sabedoria Velho, que é se outra a gente coisa. não vê Deus nisso, é É outro impressionante. nível. Saulo. Ele e o irmão dele Impressionante. não são inteligentes, eles são Impressionante. gênios. São. Isso é outro patamar. Vou fazer 3 pedidos daqui a pouco. Aí, mas deixa eu só concluir isso aqui. Eu tô falando pra caramba, me perdoe, mas porque isso aqui é. Talvez eu fale só isso. Não, é isso, mas é eu tô, conversa, tô é feliz conversa. em falar só isso. Então, assim, não porque o que é difícil. Paulo não deu conta de administrar o orgulho dele. Sim. Lá em 2 Coríntios 12, Paulo fala que a grandeza da revelação que ele recebeu o ensoberbecia. Sim. Ele não conseguia administrar. A única forma dele conseguir administrar a soberba que ele sentia pela grandeza do que Deus lhe deu foi sofrendo. Deus colocou um espinho na carne dele, Paulo fala em 2 Coríntios 12, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza da revelação. E aí isso é tão necessário que Paulo pede 3 vezes ao Senhor, tire de mim. O Senhor fala, Paulinho, infelizmente não posso, Binho. Porque se eu tirar, você se ensoberbece, eu preciso de você humilde para manifestar em você a minha glória. Então eu preciso que você continue sofrendo. Não vou tirar o espinho, mas vou te dar graça. E aí Paulo entende isso e fala, então agora eu me glorio na fraqueza mesmo, eu me glorio no sofrimento mesmo, para que abunde em mim o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Então, esse homem cresceu muito em humildade. E quando cresce em humildade, você cresce em tudo. Depois disso que ele falou aqui, ó, dessa crise que ele teve, essa crise de depressão e tal, existia um Saulo antes e um Saulo, ele sabe disso. Uma coisa, por exemplo, que ele tinha muita dificuldade. Cara, eu vou te entregar hoje, você está frito, velho. Problema, né? Eu vou te entregar. O Saulo de hoje não tem mais problema. Exposed. Ainda tem nem isso. Exposed. Por exemplo, uma coisa que ele tinha muita dificuldade, eu vejo assim um fruto maravilhoso na vida dele. Eu falo para as pessoas sobre isso. Que, como ele é muito inteligente, né? Ele e o irmão são muito inteligentes. Então, tipo assim, você está discutindo com ele. Tá besteira. Cara, ele não vai perder, não. Não. Mas ele tem argumento pra caramba, é advogado ainda. Meu amigo, para ele se calar e perder uma discussão, não. Ele ia Às vezes ele perdia uma amizade, mas não Perdia a perdia a amizade. discussão. E aí Tem juntava várias, ele, tem várias. ele e o irmão, e aí um protege o outro, uma ajuda. Normal, né? Instinto, né? Então, amigo meu chama ele de duplinha. Duplinha. Meu amigo, coitado de você. Ele é Você advogado também? Hã? Seu irmão? Não, você tem que trazer ele aqui. Então é gente boa. Não, traz ele aqui. Absurdo. O problema dele é que é vitória, só tem problema esse. Ah, então não vem não. Não vem não. Eu protelei um pouquinho o convite, porque vocês perceberam que a gente convida mais. É Bahia. Né? Bahia, né? E aí, para encerrar meu problema que eu me calo. E aí eles. Você discute com eles? Esqueça. Teve dia que eu tinha que, meu Deus, eu vou orar aqui para poder meu coração perdoar esses homens, porque os dois juntos, os dois são muito inteligentes, eles te engolem, você fica amassado. Oratória também, né? Você Que é. Você imaginar, é uma coisa terrível. Só que hoje, cara,
esse cara é provocado, tal. É a humildade que ele age. Mas ele tentou isso antes. Ele tentou. Eu chegava e falava, Saulo, pare com isso, meu velho. Você tá passando do limite. Não que eu seja melhor do que ele Não, nisso, lógico, sabe? Mas nesse ponto, assim. Mas é um toque de amigo, né? Nesse ponto, assim, nesse ponto. É um amor, né? Ele é melhor do que eu em 99% das coisas. Mas nisso, eu acho que eu tinha um pouco mais de controle, né? Porque eu sou mais relax, né? Eu sou mais assim, uma pegada, sabe? Meio relax, assim. E ele é mais, um temperamento mais sanguíneo. Né? E aí, ele vinha, o cara para. Ele tava, vou parar. Ux, no dia seguinte, tava o Saulo atropelando alguém de novo. Ele não conseguia. O Saulo, pós-sofrimento, ele se cala de uma maneira extraordinária. Tiago, a gente só consegue humildade com sofrimento. Então, para finalizar, a paixão de Cristo é sobre isso. É sobre o sofrer por amor. E como esse sofrimento é se tornar humilde. Ele se esvaziou, se tornou servo. Ele se entregou, ele se calou. Foi como ovelha muda para o matadouro. Sofreu pela culpa dos outros. Sofreu por causa dos outros. Não fez nada. Eu vou sofrer porque você errou. Mas eu lhe amo tanto que eu vou sofrer no seu lugar. Essa é humildade profunda.